dizer ao Senhor com as suas próprias palavras aquilo que está no seu coração? Levanta a tua voz e bendiz ao Senhor. Aleluia. Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome. Por sua bondade e fidelidade, nós somos agradecidos, Senhor. Cremos, Pai, que o Senhor tem respostas para nós essa noite. A sua palavra é a nossa resposta. A sua palavra é aquilo que a gente precisa para vivermos essa vida vitoriosa que Jesus comprou para nós. Nós louvamos o teu nome por isso, Pai. Nosso coração está totalmente aberto para a sua palavra. Nós não estamos inquietos, ansiosos, preocupados. Estamos na paz, no descanso que é resultado dessa nossa vida de fé, Pai. Entramos nesse descanso da fé e estamos aquietados para que o conhecimento chegue, para que a palavra, como uma espada de dois gumes, penetre nos lugares que só o Senhor sabe, onde sua palavra precisa chegar na nossa vida, Pai. Oh, aleluia! Nós amamos a sua palavra. Você pode levantar suas mãos e exaltar a palavra. Jesus é a palavra. Você pode fazer essa declaração, dizer o quanto você ama a palavra, reconhecer, considerar a palavra do Senhor. Amamos a sua palavra, Senhor. Nós amamos a sua palavra. Sua palavra é vida para nós que a achamos, Senhor. Sua palavra é saúde para o nosso corpo. Oh, aleluia! Aleluia! O Senhor enviou a sua palavra e ela nos sarou e nos livrou daquilo que nos era mortal. A vida na sua palavra, a saúde na sua palavra, a cura na palavra, a provisão na palavra. Nós encontramos a sua palavra, Senhor. Oh, aleluia! A revelação chegou, conhecimento chegou. Oh, aleluia! Nada mais pode nos prender, porque o conhecimento chegou. Aleluia, aleluia. Você pode dar um sorriso de crente para a pessoa que está do seu lado, essa pessoa próspera do seu lado, se assentar. Aleluia. Graças a Deus, a gente está num lugar que tem ar-condicionado, amém? Como Deus é bom. Como Deus é bom. Eu estava pensando ali atrás, a gente precisa ver nesse horário de verão, né, que está muito claro, uma persiana para ali. Quando está à noite não tem problema, mas agora está claro, né? Mas glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com o seu coração, eu tenho certeza que, e já anunciei isso antes do assunto que a gente ia começar a tratar nesses próximos 2 domingos, e sim, nesses próximos 2 domingos, porque no terceiro domingo a gente vai estar recebendo uma pessoa muito especial, mas no final a gente fala sobre isso. E eu quero falar com você um pouco sobre provisão sobrenatural. Diga, provisão sobrenatural. Diga, prosperando de propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você, prosperidade não é um acidente, prosperidade não existe uma tecla de SOS ou de emergência que você vai apertar quando o problema financeiro chegar. Prosperidade é provocada, é intencional, e eu sei que você já sabe que é a vontade de Deus para todos nós, mas a gente não vai tropeçar em prosperidade. A gente não vai viver uma vida com testemunhos de 15 em 15 anos, mas a vontade de Deus é que a gente viva diariamente essa ampla suficiência, provisão sobrenatural na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E você pode dizer amém, pelo amor de Deus? Aleluia. Tem um texto que eu quero ler com vocês, lá está em 1 Coríntios, no capítulo 12, é um texto bem conhecido, mas eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A gente tem tanta coisa para falar que eu até combinei com o pessoal da música para cantar uma música a menos. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Deu só um problema técnico e eles tiveram que cantar uma música a menos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, diz assim: a respeito dos dons espirituais, ou coisas espirituais, ou manifestações do Espírito Santo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quantos sabem que essa palavra ignorante aqui quer dizer sem conhecimento ou falta de conhecimento? Não é alguém grosso, estúpido, mal educado, não. É alguém que não tem conhecimento. Então, com relação
ou a respeito, ou acerca, como diz a Revista Corrigida, dos dons espirituais, não quero. Irmãos, diga irmãos. Está falando para crente. Sabe, não queira que pessoas que não conhecem a Jesus entendam sobre coisas espirituais. O homem e a mulher espiritual discernem as coisas espirituais. As coisas espirituais não podem ser compreendidas por pessoas que não são espirituais, que não têm a vida de Deus, que não nasceram de novo. Amém? É por isso que se alguém que não tem Jesus ouvir um barulho e não souber de onde vem o barulho, ela vai ficar com medo. Se alguma coisa cair dentro de casa de madrugada, ela vai achar que é um demônio, um fantasma, é alguma coisa sobrenatural, vai ficar com medo. Se na casa do crente algum barulho desse acontece, o crente está tranquilo, está em paz. Como a gente ouviu a história de Smith Wigglesworth, que viu a sua cama mexer, e ele acordou e olhou para o lado e viu que Satanás estava sentado na beira da cama dele, e ele disse, é você? Voltou, botou a cabeça no travesseiro e dormiu de novo. Porque crente não tem medo de demônio, amém? Porque o diabo já foi vencido, é derrotado. Então, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém, diga ninguém, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, diga manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando, com vistas, com o propósito de um fim proveitoso. Amém. Vamos parar por aqui. E, na verdade, eu não vou falar acerca dos dons do Espírito Santo. O que eu quero que você veja e considere é esse elemento sobrenatural que existe na vida do crente. Na verdade, não há vida cristã sem o sobrenatural de Deus. Nós, quando nascemos de novo, a porta do sobrenatural foi aberta para a gente. A gente vive no sobrenatural. Eu sei que você sabe, você tem experimentado, tem experiência, tem testemunho para contar de situações onde naturalmente a gente não conseguiria resolver. Mas através de uma intervenção divina, a gente está aqui hoje. Sabe quantas foram as intervenções divinas na nossa vida? Quantas vezes Deus entrou em cena em situações que a gente achou que não teria mais como se reverter, não teria como mudar, mas aí Deus se manifestou. Então considera o sobrenatural, considera que Deus é real e vivo, amém? Ele habita em você, está do seu lado, ele é por nós, não contra nós, e em todas as áreas da nossa vida, Deus quer intervir, Deus quer socorrer a gente, Deus quer mimar a gente. Você sabe que Deus quer mimar você? Deus quer te dar coisas boas só porque você é filho. Sabe, eu sei que você gosta de dar presente no Natal, eu sei que você gosta de dar presente para seus filhos no dia das crianças, no aniversário, quando ele passa de ano, quando tira uma boa nota. Mas sabe, além disso, se a gente pudesse, a gente dava presente todo dia. E alguém poderia dizer para a gente, mas por que você está dando presente para esse menino todo dia? Porque é nosso filho. Porque é nosso filho, a gente gosta de agradar. Deus, ele tem esse mesmo relacionamento com a gente, porque somos filhos, ele se torna galardoador quando a gente procura ter esse relacionamento com ele. Amém. Deus tem prazer. Sabe quando chega uma notícia boa, quando você conta para alguém, olha, alguma coisa boa aconteceu na minha vida, consegui pagar aquela conta que parecia que a gente não ia conseguir pagar, consegui uma porta de emprego se abriu, uma promoção chegou, alguma coisa boa aconteceu, apareceu dinheiro na minha conta. Então você conta isso para alguém que gosta de você, aquela pessoa vai se alegrar com você. Se a pessoa não gosta de você, ela vai ficar com inveja. Mas se ela gosta de você, ela vai se alegrar. Agora eu vou lhe dizer, a alegria de Deus é muito maior. Porque quando coisas boas acontecem na nossa vida, é porque de alguma maneira a gente se posicionou em fé e a gente usufruiu daquilo que já estava disponível. Porque tudo que diz respeito a essa vida e a vindoura já está disponível. Toda a solução, toda a resposta, toda a provisão, tudo que eu e você precisamos já está disponível e é acessado pela fé.
Agora eu vou lhe dizer, fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, e essa é a localização das bênçãos de Deus. O reino, o mundo espiritual. Então eu só alcanço aquilo que é espiritual, e aquilo vai se manifestar ou se materializar sobrenaturalmente. Como eu acesso sobrenatural? Pela fé. A fé é o gatilho que libera, que aciona o milagre de Deus na minha vida. Então a gente não pode tirar isso, perder isso de vista. A gente precisa considerar que há um elemento sobrenatural na nossa vida. Você trabalha, você tem seu salário, você é uma pessoa extremamente inteligente, administra bem as suas emoções, então não tem como dar errado as coisas na sua vida, mas de repente, alguma coisa pode não vir do jeito que a gente esperava. A gente não pode desconsiderar que existe um elemento sobrenatural. Sim, há um elemento sobrenatural contra nós, mas há um elemento sobrenatural muito maior a nosso favor. Maior é aquele que habita em nós. Veja, existe um que habita no mundo, existe um sobrenatural no mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas há um elemento muito maior, sobrenatural dentro de nós. Deus habita em nós. E a gente não pode desconsiderar isso, porque a gente vai chegar em situações em que vai parecer que a gente está num beco sem saída, que não tem por onde sair. É como o povo de Israel, quando o povo sai do Egito e ele chega diante do Mar Vermelho. O exército de Faraó está vindo e eles não estão vindo para conversar, não era diplomacia, era para acabar com a vida deles. E eles estão diante do Mar Vermelho, de um lado montanha, do outro deserto, fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, Deus entra em cena. Deus diz para Moisés, toca no mar com seu cajado. E o mar se abre. Sabe, existem saídas que a gente vai experimentar, soluções, providências divinas que a gente não vai pensar nelas. Deus faz por nós infinitamente mais, além daquilo que a gente pede ou pensa. Moisés não tinha pensado numa saída dessa. Sabe, eu sei que a gente pode fazer continha, eu sei que planejamento é bênção, eu sei que a gente deve administrar bem os nossos recursos, mas chega um momento na vida da gente em que Deus tem que entrar em cena e Ele está pronto para entrar. A gente precisa considerar o sobrenatural. A gente precisa considerar que a nossa vida não é só levantar pela manhã, tomar o cafezinho da manhã, ir trabalhar, passar o dia todo, vai, almoça, volta para casa, vê um pouco de televisão, dorme, levanta no dia seguinte e a vida vai seguindo. Essa rotina, ano após ano, nada muda. Não, essa não é a nossa vida. A nossa vida é uma vida abundante, é uma vida cheia de provisão, cheia do sobrenatural de Deus, cheia de intervenções divinas. A gente não vive do testemunho dos outros. A gente tem coisa para contar. A gente tem experiência, porque a gente vive essa vida sobrenatural diariamente. Amém? Sobre essas manifestações sobrenaturais, a gente não pode ser ignorante, a gente deve considerar, e a gente deve conhecer, amém? Aleluia, que bom que você concorda. O interessante nesse texto que a gente acabou de ler, é que aqui fala que existe um falar, que não é pelo Espírito, e um dizer, que é pelo Espírito. Existe um falar inspirado, um dizer inspirado. Existe uma fala sobrenatural que libera o sobrenatural de Deus. Ninguém que fala pelo Espírito. Então, alguém pode falar pelo Espírito. Aquele que diz pelo Espírito, aquele que chama Jesus de Senhor, aquele que exalta o senhorio do Senhor, está dizendo pelo Espírito. Quando você fala algo inspirado, você está exaltando a Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós podemos falar debaixo de uma inspiração divina. Sabe, eu sei que muitas vezes a gente vai querer dar voz às circunstâncias que a gente está inserido. A vontade que dá é de reclamar com todo mundo. A vontade que dá é de pegar o telefone e compartilhar os problemas e procurar uma ajuda, procurar alguém para lamentar junto com a gente, ou para disputar qual o problema que é maior, ou para encontrar algum respaldo. Mas eu vou lhe dizer, existe uma inspiração divina. Nessa inspiração divina, você nunca vai falar algo que diga que Jesus é maldito. Você sempre vai exaltar o senhorio de Jesus. Então você pode estar passando por um problema financeiro, mas uma fala inspirada diante de um problema financeiro é: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Sim, não é pegar o telefone para reclamar, para ver se alguém fica com pena da gente e empresta algum dinheiro para a gente.
Não é correr atrás da família. Ah, que saudade, papai e mamãe de vocês. Vim visitar vocês. E aí fica ali naquele papo de cerca Lourenço e rodeando para arrumar dinheiro. Não, uma fala inspirada, você confia no Senhor. Quando o problema bate na sua porta, você logo abre a boca e fala por inspiração. Oh, aleluia. Há tanta coisa maravilhosa para acontecer na nossa vida e a gente tem só que concordar com o que a palavra diz a nosso respeito. Se a gente concorda com a palavra, a gente dá voz à palavra e não ao problema. Todos aqueles que são da fé, diante dos problemas, exaltam a palavra, sempre. Porque a gente confia no Senhor. Muitos confiam em carros, mas nós confiamos no Senhor. Muitos confiam na força do braço, mas nós confiamos no Senhor. Muitos confiam na sua própria habilidade natural, no seu intelecto, na sua capacidade financeira natural, mas nós confiamos no Senhor. Amém. Os nossos sonhos, como eu ouvi pastor Humberto dizer certa vez, são muito maiores do que o que a gente tem no nosso bolso. O seu salário não pode pagar os seus sonhos, mas a sua fé pode. Oh, aleluia. Mais uma vez eu vou dizer, eu sei que você tem testemunho para contar, você tem experiência de vida para dizer que muitas vezes na sua vida você fez muito mais do que naturalmente você podia por causa de intervenções divinas. Sabe, a gente tem coisa da casa da gente, na vida da gente, na história da gente, que se a gente olhar, a gente não tem como contabilizar. A gente não tem como dizer, olha, isso aqui eu ganhei, comprei, ou eu investi tanto, foi o meu salário. Não, a gente olha para aquilo e diz, só pode ter sido Deus. Sabe, Deus é real, gente. E a gente precisa viver essa experiência diária do suprimento divino, da manifestação divina. Agora, a gente não vai viver o sobrenatural de Deus se nós não falarmos debaixo dessa inspiração divina. Sabe, em alguns momentos é melhor não fala nada. E se não sabe o que falar, se não há uma inspiração para falar algo que vai cooperar com o que Deus quer fazer na sua vida, fale em línguas estranhas. Ore em línguas. Se nós não sabemos orar como convém, se a gente não sabe como produzir resultados, permita que o Espírito Santo interceda por você com gemidos inexprimíveis. Deixa fluir. Eu não consigo fazer uma oração porque minha cabeça está tão envolvida no problema que eu não consigo orar de forma que vá produzir resultados, mas o Espírito Santo me ajuda na minha impossibilidade de produzir resultado, me assiste nas minhas fraquezas. E ele intercede pelos santos, então eu abro a porta para o sobrenatural. Porque naturalmente não tem solução, mas sobrenaturalmente tem. A gente tem recursos, nós, crentes, filhos de Deus, temos recursos que não é qualquer pessoa que tem. Porque a gente tem a resposta por dentro. Amém. A gente tem soluções que outras pessoas não têm. Então eu vou lhe dizer, a gente vai ver pessoas que talvez, naturalmente falando, ou é um fato, pessoas que tenham uma formação acadêmica inferior à nossa. Você tem a pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, e aí chega aquela pessoa que só tem um ginásio, não é nem mais ginásio agora, só tem um pouquinho de instrução, mas ela tem Deus, o dono de toda a sabedoria por dentro dela. E sabe, eu vou lhe dizer, existem situações que só sairemos dela sobrenaturalmente. Eu vou lhe dizer, tem portas que Deus abre para nós que ninguém pode fechar. Deus faz caminhos no deserto. Sabe disso? Você sabe que Deus faz caminhos no deserto? No deserto pode fluir um rio. O sobrenatural pode acontecer na sua vida se você crer, se você falar a coisa certa. Então, esse falar inspirado é o que a gente deve fazer. Falar de forma inspirada. Agora, deixa eu falar um pouco sobre prosperidade, porque é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Muitas pessoas falam sobre uma unção de prosperidade ou a unção da prosperidade. Eu quero considerar um pouco sobre isso com você, porque eu entendo quando alguém fala de unção de prosperidade ou da unção da prosperidade, que ela queira dizer que Deus nos fez, cada crente, cada filho dele, prósperos. E existe uma capacidade sobrenatural de desfrutarmos dessa prosperidade agora.
Se a pessoa está falando sobre unção de prosperidade, que existe um grupo de pessoas especiais, que tem uma capacidade sobrenatural de enriquecer, enquanto que outras não, então isso está completamente errado e é uma doutrina de demônio. Porque cada filho de Deus já nasceu próspero. Todos os filhos de Deus são prósperos por dentro. E o que vai manifestar essa prosperidade do lado de fora não é imposição de mãos, é a prática da palavra. São princípios e não imposição de mão. Amém. Você não prospera porque alguém que é muito rico coloca a mão na sua cabeça, então agora você vai começar a enriquecer. Porque senão nós chamaríamos um traficante ou um corrupto da política que tem muito dinheiro e vai colocar a mão na cabeça da gente e a gente vai prosperar por causa disso? É lógico que não. Pode ser a pessoa mais rica e talvez a mais ungida, se você não é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, não é imposição de mãos que vai fazer você prosperar. Mesmo você sendo próspero por dentro. Todo crente é próspero por dentro. Nem todo crente sabe disso. Nem todo crente que sabe disso pratica a palavra. Mas todo crente tem provisão por dentro. Porque o dono do ouro e da prata habita em nós. Amém. É segundo a riqueza e glória do Senhor que Ele vai suprir as nossas necessidades. Então, quando a gente fala de unção de prosperidade, a gente precisa considerar também que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. E talvez você lembre-se de alguns textos que a Bíblia fala, por exemplo, Deuteronômio no capítulo 8, os versículos 17 e 18. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Se você quiser marcar, não tem problema. Diz assim: não digas, pois, no seu coração, a minha força e o meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, o Senhor teu Deus, que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então Deus, Ele nos dá uma capacidade para adquirirmos riquezas. Deus nos dá força. Nos dá capacidade. Essa capacidade é uma capacidade sobrenatural, mas também é uma capacidade natural. Porque se você consegue levantar pela manhã para ter um dia de trabalho e no final do mês receber o seu salário, isso você faz o mês inteiro, isso é Deus quem está te dando força para fazer. Amém. Mas Deus, Ele está, essa promessa e essa palavra é para um povo todo, não para um grupinho de pessoas. Deus não tem um grupinho de pessoas que foram chamadas para prosperar e um outro grupinho de pessoas que foram chamadas para passar perrengue, sufoco. Não. A vontade de Deus é que todo crente prospere. Deus deseja, acima de todas as coisas, que nós tenhamos saúde, todos nós, e prosperidade. Essa é a vontade de Deus para todo filho de Deus. Essa é a vontade de Deus para todo crente. Amém? Aleluia. Ainda bem que você está concordando. Então fica comigo aqui que a gente vai avançar. Diga: eu sou próspero. Diga: eu sou muito próspero para ser pobre. Essa é a sua realidade mesmo. Você é próspero por dentro. E eu vou lhe dizer: pastor, eu não concordo muito com isso. Você não está concordando com Deus e com a palavra dele. Não é comigo que você está deixando de concordar. Porque você é próspero por dentro. Você nasceu próspero porque você é filho de um Deus próspero. Aleluia. Aleluia, todos nós somos prósperos, todos nós somos ricos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, nesse texto eu quero ler com você, já lemos várias vezes, em vários momentos, tivemos muitas oportunidades de ler essa passagem, mas eu quero considerar com você mais algumas coisas nesse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a gente vai voltar em alguns textos conhecidos, mas são importantes demais para a gente trazer esse fundamento para avançarmos nessa vida de prosperidade. Essa é a vontade do Senhor, amém? Já na velha aliança, a Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Na nova aliança, a Bíblia diz que Deus deseja acima de todas as coisas. Oh, aleluia! Aquele que deseja também é aquele que pode fazer. Se Deus deseja que a gente seja próspero em todas as áreas da nossa vida, e Ele pode nos fazer próspero, a gente está na vantagem. Amém! Aleluia! 2 Coríntios, no capítulo 8, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça, diga graça, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, diga generosidade.
Deixa eu ler o texto todo para considerarmos algumas coisas aqui. Porque eles testemunham eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça, diga graça. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por que é que Jesus se fez pobre? Diga por amor. Foi por amor a você que ele se fez pobre. Jesus ele não precisava se tornar... E deixa eu lhe dizer logo para você não permitir que esses ensinamentos religiosos tentem tentar você ou pressionar você. Jesus ele se fez pobre na cruz do Calvário. Jesus nunca teve um ministério pobre aqui na terra, um ministério de miséria, nunca andou como um mendigo, com um monte de hippie seguindo ele. Jesus teve um ministério próspero. Teve ampla suficiência todos os dias do seu ministério terreno, mas na cruz do Calvário, ele carregou toda a maldição do pecado, da morte, da doença sobre ele. A maldição da lei estava sobre Jesus. E agora a gente tem vida, agora a gente tem saúde, agora a gente tem provisão. Amém. Aleluia. Então Jesus ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis. Isso está no passado, presente ou futuro? Já aconteceu. Você já se tornou rico. Diga, eu sou rico. Você pode não se ver rico. E deixa eu já lhe dizer que ser rico não é ser milionário. Ser rico é ter ampla suficiência. Por dentro, você é rico. Agora a gente está tratando do que a palavra diz para que essa riqueza se manifeste do lado de fora. E essa é a vontade de Deus. Mas por dentro, alguém pode se ver pobre, pode fazer aquelas orações. Senhor, eu sou a pior das pessoas, o mais pobre da terra. Deus não te vê assim. Deus te vê como uma pessoa rica. Porque se a Bíblia diz que nós não devemos mais ver as pessoas na carne, mas conhecê-las no Espírito, quanto mais Deus, que não vê como o homem vê. Deus vê o coração, e no seu coração a riqueza de Deus. Aleluia! Deus te vê rico, diga eu sou rico. Pastor, isso é ser soberbo? De jeito nenhum. Nem todo rico é soberbo e nem todo pobre é humilde. Amém. Aleluia. Então Jesus, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aqui, a partir do versículo 10, a gente vê sobre uma prática muito interessante. Diz assim: nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer. Convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo, segundo as vossas posses. E olha que coisa interessante, essa igreja já tinha se comprometido a semear, a investir no ministério do apóstolo Paulo e nas causas que o apóstolo Paulo levantava, como, por exemplo, socorrer a igreja de Jerusalém e igrejas em outros lugares. Então, essa igreja se comprometeu. Ela disse, desde o ano passado, eu quero pegar junto. Eu quero estar comprometido, eu quero estar associado. Então, eles mostraram prontidão no querer. Eles começaram a praticar o querer. E veja, existe um lado, que é o lado da gente ficar meio envolvido naquela força do apelo, né? Na emoção do momento, e se comprometer por uma emoção. Mas eu sei que é importante também que a gente comece desse princípio, querer. A gente tem que desejar, porque Deus não quer nada, não quer que a gente faça nada que a gente antes não queira fazer. A gente não faz para aparecer.
A gente não faz para a gente não ser o único nome que não está na lista. A gente não faz para que as pessoas não vejam que pô, só fulano que não participou. Não. A gente faz porque nasce no coração da gente. Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que propõe primeiro no seu coração. Então essa igreja, ela se propôs a fazer. Ela desejou, ela quis. Agora, a gente precisa associar o querer, ou ao querer, à prática. Então, para que eles praticassem aquilo que eles já demonstraram prontidão no querer, eles precisavam ser lembrados. E eu vou lhe dizer, é por essa razão que nós temos uma parte em todo o culto, em todas as igrejas, onde se fala sobre oferta. Porque não é porque a gente acha que as pessoas não querem ofertar, é porque a gente sabe que elas querem, mas elas precisam ser lembradas. Precisam de oportunidade. Tem muita gente que não semeia por falta de oportunidade, porque a oportunidade não é dada. E eu vou lhe dizer, guardar o dízimo, ou manter o dízimo no bolso e voltar para casa sem entregar o dízimo, pode ter certeza que vai aparecer alguma situação para você gastar o dízimo. A primeira coisa que se faz com o dízimo é entregar. Dá um jeito, mas entrega o seu dízimo. Porque vai aparecer conta, vai aparecer circunstância para você gastar. Então, é por isso que é uma primícia. Não é o que sobra, não é se der, não é esqueci, não. Separa a primeira parte. Quando você recebe, a primeira coisa que você faz é separar o dízimo e também, se possível, separa logo uma boa oferta, separa a sua oferta de missões, separa a sua oferta para pessoas que você é guiado pelo Espírito a abençoar. Mas veja, se a gente só recebe uma vez por mês, então quando a gente recebe é que a gente tem que fazer. Se você recebe 2 vezes no mês, ou se você recebe quando faz um serviço, você vai fazer naquela hora, mas se você recebe só uma vez por mês, é naquele momento que você vai separar as suas primícias. Amém. Não, eu sei que você concorda. Porque não tem como fazer na outra semana. Porque pode ser que na outra semana você já tenha pagado todas as suas contas e seu dinheiro esteja completamente comprometido. Tem gente que o dinheiro não chega até a outra semana. Mas eu vou lhe dizer, essa realidade está mudando para a gente. Eu já disse uma vez e vou dizer de novo, os 15 últimos dias do mês, a segunda quinzena, a gente vai ter mais provisão do que na primeira quinzena. A gente não vai terminar o ano contando com 13º, a gente vai terminar o ano contando com o sobrenatural de Deus. Deus tem muito mais do que o nosso 13º. Você acredita nisso? Você vai viver isso, você vai testemunhar disso. Aleluia. Sabe o que a gente precisa considerar? Porque algumas pessoas, quando falam de unção de prosperidade, elas querem falar sobre pessoas que são muito ricas e que essas pessoas que são muito ricas, elas têm uma unção sobrenatural para prosperar. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa igreja aqui, que ofertou e que semeou debaixo de uma graça, de uma intervenção, de uma habilidade sobrenatural, não era uma igreja rica, não era uma igreja que estava com muito dinheiro, muito pelo contrário, a Bíblia fala de muita prova de tribulação, a Bíblia fala de profunda pobreza. Amém. Agora, isso estava sobre toda a igreja, não sobre todo um grupinho especial. Então, eu preciso dizer isso para você, porque quando pessoas falam, mas pastor, a Bíblia fala de um grupo de pessoas que tem um ministério de prosperar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de um grupo de pessoas, de algumas pessoas que têm um ministério de contribuir. A Bíblia fala, como lemos agora, da graça para ser generoso. É lógico que, como a Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, nós não devemos nos enganar, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas o milagre financeiro que eu preciso vai vir através da semente que eu tenho. Quando você pede um milagre financeiro, Deus vai te dar uma oportunidade de semear. Quando você diz, Deus, eu preciso de uma intervenção divina nessa área de finanças, logo vai vir uma inspiração para você semear. Porque nós não prosperamos, ou a prosperidade não se manifesta através de imposição de mãos, mas sim de prática da palavra, cumprindo o princípio da semeadura e da colheita. Então pode ter certeza que vai passar um filme diante de você, e você vai saber exatamente o que fazer.
A questão é que às vezes nós nos movemos e nós paramos, esperando e torcendo para que Deus não fale nada, ou esperando que Deus fale, e Deus fala por dentro muitas vezes. Pode ser que a gente tenha uma leve nome, uma pessoa, uma causa, uma obra, um trabalho, um ministério. É a maneira de prosperarmos. Deus nos guia, aquilo que é proposto no nosso coração. Porque não se engane, de Deus não se escarnece. Tudo que há, isso também Ele ceifará. Agora deixa eu dar algumas definições de graça para você entender sobre o que a gente está falando. A Bíblia fala que havia uma graça sobre a vida delas, para mesmo que elas, em muita prova de tribulação, manifestassem abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundasse em grande riqueza de generosidade. Então, há uma graça, há uma habilidade sobrenatural disponível para, mesmo passando o sufoco que às vezes a gente passa, semear com alegria e continuar sendo generoso. Amém. Joyce Meyer diz que a gente muitas vezes pode ouvir ou ter esse termo graça definido como favor imerecido. E embora isso seja verdade, graça é muito mais que isso. É o poder de Deus disponível para satisfazer todas as nossas necessidades. E tudo que você recebe de Deus deve vir pela graça, por meio da fé. Amém. Aleluia. Ela tem uma outra definição. Essa que diz assim: graça é o poder de Deus que vem para nos dar livramento, que vem livremente até nós. Ou seja, que eu colocava a mão no relógio, que eu ensaiava tirar o relógio, a unção vinha. E eu ficava debaixo de uma unção, mas aí eu tirava a mão do relógio, fiquei aquela luta, foi algo... Porque quando você vai ofertar R$20 é uma coisa, mas quando você é guiado por Deus a ofertar alguma coisa que te custe muito, aí você precisa manter a alegria do Espírito, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém. O dar com alegria é dar com essa alegria que a gente tem dentro, não é dar com a alegria da cabeça da gente, a cabeça da gente faz conta. A cabeça da gente diz, meu Deus, quando eu vou ter um outro relógio desse? E eu vou dar um relógio para uma pessoa que já tem um monte de relógio. Ele não precisa de relógio, eu preciso.